Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa aula de número 5 da jornada Live do Zero. Se você ainda não assistiu às outras aulas, corre lá que tem um conteúdo valioso e gratuito para você aqui neste canal. E na aula de hoje eu vou te mostrar como criar audiência para a sua live shop. Sim, porque para ter um evento que venda de verdade é necessário audiência. Precisa, sobretudo, de pessoas que sejam possíveis compradores do seu produto. Então, além de atrair audiência, nós vamos aprender também a alinhar a comunicação para que você consiga atrair as pessoas certas. Pessoas que gostem do seu produto, que precisam do seu produto e também fazer as pessoas enxergarem que o seu produto é importante para elas. Nessa aula, eu vou te destravar sobre esse medo de iniciar uma live e de não ter audiência. Essa audiência que você considera que é necessária para ter uma boa live shop. Eu vou te falar também sobre as incertezas do mercado digital e como a sua estratégia pode sustentar o seu negócio mesmo diante de grandes empresas na competição. Isso é extremamente frequente, mas aqui na aula também eu ainda vou te falar sobre a análise do seu público e como ele pode te ajudar na captação de uma audiência maior e de uma audiência qualificada para te assistir. Muito prazer, eu me chamo Larissa Fernanda, sou vendedora, empreendedora e também sou live seller. E aqui neste canal eu ajudo empreendedores a faturar pelo menos 4 dígitos em algumas horas. E aqui também tem dicas sobre como você pode construir uma live shop que seja verdadeiramente lucrativa e também com um potencial de escala e de melhoria no faturamento a cada evento que você for realizar. Para começar, nós vamos imaginar um cenário aterrorizante. Imagina entrar ao vivo e não ter ninguém. Ninguém. Eu sei que vocês já se tremem todo e já desiste antes mesmo de tentar. Só de imaginar esse cenário. Abrir uma live e não aparecer ninguém. A gente já até falou sobre isso nas aulas anteriores e por isso que eu te falo, assiste também as outras aulas, as aulas anteriores da jornada Live do Zero. Mas aqui nesta aula eu vou falar diretamente sobre essa construção de audiência. Por quê? Se você abre uma live e não aparece ninguém mesmo, é porque você não divulgou o suficiente, não divulgou corretamente ou então porque você divulgou para as pessoas erradas. Então, vamos de conteúdo. Hoje é denso, papel e caneta na mão, anota tudo para que você possa colocar em prática em breve no seu evento de live shop. A audiência, ela é um desafio, principalmente para quem está começando, um desafio tanto de confiança como de estratégia. E hoje, falar sobre isso é importante porque é o motivo de muita dor e de muito receio entre os empreendedores que pensam em fazer live shop. Imagina os que fazem. Isso porque nós associamos muito a audiência que nós desejamos ter nos stories. A gente tem essa referência da audiência dos stories. Mas aqui, na estratégia da live shop, ela é diferente. E para isso, ela necessita também de um olhar diferenciado em relação às nossas expectativas. Porque é um evento em que nós criamos uma antecipação, nós fazemos a divulgação, divulgamos o que de fato vai ser feito. A live shop ela não é uma transmissão, ela é um momento de conexão e de venda. É como um evento mesmo. Você cria, se prepara, organiza e convida pessoas. As pessoas que estarão neste evento, nessa live shop, é porque elas receberam um convite ou dentro da internet a gente pode considerar que visualizou o anúncio, o card, alguma coisa que você colocou para anunciar a sua live e que em algum momento isso daí fez sentido para aquela pessoa. E aí ela se interessou em estar presente, em participar.
É o oposto do que acontece nos stories para uma pessoa que te segue, por exemplo. Enquanto nos stories ela vai visualizar sem saber o conteúdo, sem saber o que foi que você postou, na live shop ela vai comparecer porque ela se interessou pela sua proposta, pelo que você conseguiu divulgar. Então, o primeiro ouro da aula é esse aqui que eu já te falei. Alinhe a sua mentalidade e entenda que a live não é uma transmissão. Não é uma transmissão ao vivo puramente. Não é o mesmo que assistir uma TV. A live é uma conversa, é interação, é venda. É o seu balcão de vendas atrás da tela. Então você precisa criar esse ambiente de interação. Porque de nada adianta você entrar ao vivo e não proporcionar esse ambiente para a sua audiência. E mesmo você sendo amador, mesmo você sendo iniciante, se você conseguir ser autêntico e você conseguir gerar essa conversa, você vai ganhar de qualquer live super produzida, mas que é estática, que é engessada, parece uma coisa intocável, que não pode comentar, que não pode interagir na apresentação. Então, mesmo você sendo amador, se organize de forma que você consiga estabelecer um ambiente confortável para a compra. Isso é de fato o que importa. Guarde esse conceito e esse pensamento na sua mente. Isso vai te ajudar bastante, porque não é incomum que aconteça inicialmente uma audiência pequena. É natural que isso aconteça, principalmente nas primeiras edições, mas que ela vai crescendo conforme o seu evento vai criando forma e vai criando uma identidade própria. E por isso eu trago aqui já de cara a realidade para você que está me assistindo, já alinhar e se tranquilizar em relação a essa expectativa. Pouca audiência não significa pouca venda. Não significa pouca venda. A questão é que são formatos diferentes e que por ser um cenário novo, o empreendedor ele já vem com essa mentalidade de que precisa ter muita gente assistindo, mas isso é uma inverdade. Com toda certeza eu lhe falo. Você não precisa de muita gente, você precisa de pessoas selecionadas. Pessoas que tenham o perfil de seu cliente ideal e que estejam com um cartão na mão. O que é que eu quero dizer com isso? Que eles queiram comprar de você. É isso que de fato importa. No meu caso, eu já vendi em uma edição de live mais de R$19 mil, mantendo ali uma média de 40 pessoas simultâneas. Não é um número tão absurdo, mas é um faturamento legal. As pessoas, mesmo essas pessoas, as 40 pessoas, eram pessoas que queriam comprar. E sobre essa quantidade de pessoas te assistindo, aqui também eu quero que você veja isso como uma vantagem, principalmente para você que está começando, porque você vai crescendo e se adaptando aos poucos conforme os eventos forem acontecendo. E aí a sua comunidade vai engajando com a sua marca, com você, com a sua empresa, com a sua forma de vender. Com pouca gente você consegue gerenciar os comentários da sua live, você consegue selecionar as peças que foram vendidas, aprende a lidar com a audiência, observa e analisa os resultados para que você possa entender onde e como melhorar nas próximas edições. E tudo isso você consegue de maneira gradativa, conforme for fazendo as suas edições. É importante que você não deixe que a insegurança de não ter audiência te paralise de alguma forma. Eu já falei isso numa aula anterior. O medo, ele faz parte do empreendedorismo, mas você não pode deixar que ele te mantenha estagnado. Pelo contrário, você precisa usar esse medo como uma alavanca que te impulsione a fazer cada dia mais e cada dia melhor pela sua empresa. Eu gosto muito desse pensamento que diz que existe uma forma de curar o medo, que é não se colocando em situações de risco, mas que isso nos livra realmente de situações perigosas, mas que em algumas áreas da vida isso é importante. Porém, nesse mesmo pensamento, o autor ele complementa aqui: se você tem um espírito empreendedor, isso não pode sequer passar pela sua cabeça, você não pode contar
com essa possibilidade, porque o medo ele é inerente ao processo do empreendedorismo. É o medo que vai nos impulsionar a tentar. E são com essas incertezas e com esses medos que muitas vezes nós conseguimos melhorar o nosso faturamento, nós conseguimos melhorar a nossa experiência com o cliente. É com esse medo que a gente encara uma reforma na loja, mesmo sem ter tanto caixa. É com esse medo que a gente começa uma loja online, por exemplo. Em todos esses processos, ele está presente, mas seus resultados, eles sempre estarão nos lugares que você foi, mesmo estando com medo. Então, isso é extremamente importante. Lá na China, que é o mercado que mais vende através de live shop no mundo, essa estratégia nem é mais uma opção. Praticamente todas as lojas trabalham com essa possibilidade. Existem shoppings, hubs, que são galerias, centros, galerias específicas mesmo, apenas para a realização de live shop. É um mercado que já está consolidado e extremamente consumido lá. Aqui no Brasil, esse mercado ele ainda está em crescimento, mas está em constante crescimento, ocupando lugares de destaque. E assim, independente disso, o comportamento da população em si já é de consumo pela internet. Por isso que as plataformas têm se renovado tanto. Então, a era da live shop vai chegar para você. Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. O fato é que quanto mais cedo você se adaptar e fizer o seu evento de vendas, mais à frente você estará de pessoas que não estão consumindo esse tipo de conteúdo aqui da aula, por exemplo. Isso vai fazer a diferença. Consumir conteúdos que realmente importam e conseguir colocar isso na prática. A ideia de fazer live shop é para fortalecer a sua identidade enquanto marca e também criar uma comunidade engajada e disposta a comprar de você. Porque numa realidade onde grandes marcas e plataformas de e-commerce que existem hoje em várias, elas vendem o tempo inteiro, é urgente a necessidade de você se destacar para o seu público. E aí eu quero que você reflita. Sinceramente, tem como você competir por preço com essas plataformas? Tem como você bancar promoção, tempo o suficiente para competir? E outra, como você prefere. Se você fizer uma live que tiver muita gente, você tem estoque e logística para atrair uma audiência massiva de 1.000 pessoas numa live, por exemplo? Provavelmente não. Reflita e aí você vai perceber que o seu diferencial é exatamente atrair uma audiência fiel, que compra de você, porque ela entende e dá valor à experiência de compra que você, empreendedor, oferece. Porque todas as vendas que são feitas dentro de uma plataforma de e-commerce são para os clientes da plataforma. Tem muitas lojas lá dentro da plataforma, mas o cliente mesmo, o cliente de verdade, ele é da plataforma. Não existe essa fidelização do cliente com a empresa em si, dentro da plataforma, que divulga uma Shopee, por exemplo. Tem a empresa lá, o cliente nem lembra o nome da loja, ele lembra o nome da plataforma, que ele fez a compra lá. Por quê? Porque ele preferiu comprar lá pelo conjunto das condições que tinha, que estava oferecendo. Na live shop, essa proximidade, ela converte e fideliza muito mais, porque são pessoas reais, com interações reais e num ambiente interativo. Expõe a realidade, os benefícios, as características do produto, e isso acontece de maneira muito mais autêntica, rápida e satisfatória. Então, o outro ouro da aula aqui é essa, preste atenção. Se você quer um motivo para controlar as distrações e continuar no foco e num propósito que faça sentido para a sua persona, né, e para a sua marca, encontre pessoas que estão com a mesma intenção que você. E aqui vale ressaltar em você se colocar em ambientes que as pessoas fazem o que você faz ou o que você quer fazer também, e também estar perto de pessoas que apoiam o que você fez ou faz. E aqui eu estou falando, inclui outros empresários que fazem live shop,
contas no Instagram de lojas que trabalham com live shop ou que falem sobre live shop. E aqui também eu já dou a dica do meu perfil lá do Instagram. E inclui também os seus clientes e os consumidores da sua marca. Então a sua audiência, ela precisa e ela merece ser ouvida e ser tratada de uma maneira que seja exclusiva. Porque o dia que você fizer uma live e conseguir vender e entender que o processo inclui melhorar e atrair pessoas, você vai perceber que serão essas pessoas que vão fazer o alicerce da sua estratégia. Serão elas que vão ser o início de uma jornada que vende e que traz mais e mais clientes para a sua empresa e clientes fiéis. E sabendo da importância que a sua audiência inicial, aquelas poucas pessoas que vão entrar na sua primeira edição de live shop, que seja uma audiência pequena ou grande, não importa, tem em qualquer forma de venda que você vai aplicar e melhorar a realidade da sua empresa. É crucial que você entenda características desse público e que a partir disso você construa o que é para ser o seu cliente ideal. O que é cliente ideal? É uma pessoa que você cria conforme as características mais frequentes entre as pessoas que já compram de você. Se você vende mais para o público feminino mais do que para o masculino, o seu cliente ideal é uma mulher. E aí, siga observando outras questões, outras características como faixa etária, trabalho, estilo de vida, filhos, renda mensal. Tudo isso precisa ser observado para construir uma pessoa hipotética que tenha os aspectos de quem compra o seu produto. E a partir disso, suas ações on-live e off-live precisam ser direcionadas nesse sentido. No sentido de atrair pessoas parecidas com aquela que você criou como cliente ideal. Isso não quer dizer que você não vai vender para outras pessoas, mas que a maioria vai ser parecida com o seu cliente ideal. No meu caso mesmo, eu vendo Tupperware, que são aquelas vasilhas plásticas que organizam seu armário, organizam sua geladeira, seu freezer, na verdade que resolve sua vida, né? Então, meu cliente ideal, o meu público ideal são mulheres, mães entre 30 e 60 anos, donas de casa, classe média e por aí vai. A gente vai montando essas características. Isso quer dizer que eu não venda para homens, para pessoas mais novas ou até para pessoas mais velhas do que 60 anos? Não. Isso quer dizer que se você analisar todos os meus clientes, todos os clientes que eu possuo na minha base, com certeza vai ter uma maioria que são mulheres com essas características que eu falei aí. A maioria delas são assim. Então, seguindo a linha de raciocínio, eu te pergunto, onde é que eu devo divulgar a minha live shop? Uma live shop de Tupperware. Se o meu público ideal tem esse perfil. Eu vou divulgar num grupo de Facebook que vende peças de carro? Não. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp que o meu marido participa? Não. A ideia é estar onde o meu público está. Divulgar em lugares em que o meu cliente ideal, a pessoa que eu defini como meu cliente ideal, está ali consumindo. É no grupo de mães, é para pessoas que gostam e que cuidam de alimentação e por aí vai. A gente vai encontrando essa pessoa e esses lugares. E aqui também, assim também precisa ser a divulgação, a sua divulgação, para atrair clientes para o seu evento, para a sua live shop. Você precisa divulgar em nichos em que eles estão consumindo com seu conteúdo ou que eles estão presentes. E aqui um lembrete importantíssimo. Não esquecer de quem já compra de você pelos métodos tradicionais. Eles devem ser os primeiros a serem avisados. E você deve fazer isso também com quem já comprou de você, mas que está sumido, porque a live, além de ser um canal de aquisição de novos clientes, pode também recuperar os seus clientes antigos. Então, esse trabalho, ele tem que ser de formiguinha mesmo, é um a um, e primeiro a sua base, né, de pessoas, né, que você já conhece, já compra de você, e depois você amplia. E não pense que sua marca vende para todo mundo, não caia nessa ideia. Sempre vai ter um público que se destaca mais. Não importa o que você vende.
sempre vai ter alguma predominância, e mesmo se não tivesse, o correto ainda assim seria você traçar o seu cliente ideal como aquela pessoa que compra de maneira mais fluida, aquela pessoa que compra mais fácil, sem colocar muita objeção, muita dificuldade no processo. Siga essa ordem, avise a clientes ativos na sua base, clientes inativos e que por algum motivo pararam de comprar de vocês, e divulgue para possíveis clientes, baseados no perfil de cliente ideal. E divulgue muito na plataforma que você vai utilizar, que nesse caso é o Instagram. Então, lembre-se, live não é transmissão, live é conversa. Outra dica de ouro: pouca audiência não significa pouca venda, não subestime o poder da sua audiência. E o medo é inerente ao processo, não deixe ele te paralisar. E assim você consegue atrair pessoas mais selecionadas para o seu evento, e aí a sua probabilidade de vender fica muito maior, mesmo se tiver pouca gente. A questão agora será a sua conversão de vendas, o quanto você consegue ser atraente em demonstrar o seu produto e o quanto você expõe as necessidades do seu público e coloca o seu produto como solucionador deste problema. E como você vai conduzir o processo de vendas até o fechamento. Mas isso aí é papo para outros conteúdos. Eu te vejo em breve.